Lembrando, mais uma vez, que o Wilker Leão vai ser convidado aqui, nosso convidado, no dia 6 de novembro, às 8 horas, aqui no Fala Globo Podcast, episódio presencial em Brasília, beleza? Então vamos nessa. E muitas pessoas me pediram para analisar esse vídeo aqui do Wilker Leão, onde ele gravou uma aula, né, se gravou, na verdade, durante uma aula em uma universidade federal, e o professor usou um linguajar ali um pouco intimidador, no intuito de fazer com que o Wilker não gravasse, né, não se gravasse durante a aula daquele professor. E a gente vai analisar juntos aqui o argumento desse professor. Afinal de contas, o professor é um acadêmico, né? É uma autoridade máxima em termos de razão, dialética, argumentação. Então entende-se que ele vai providenciar bons argumentos, né, para convencer ali o aluno a fazer o que ele quer. Vamos então acompanhar, vamos reagir. Vem comigo aqui, vamos entender o que tá acontecendo. Parar de fazer isso. Enquanto você não parar de gravar... na minha questão do aluno, fazendo algo que é direito meu. É isso aí. Ok? Todo mundo comigo, né? O foco do professor é todo mundo comigo, né? É ganhar a aprovação da maior parte dos alunos, né? E pelo visto não ganhar a argumentação com o Wilker. Mas vamos seguir, vamos ver. Aí o senhor pretende fazer isso nas próximas aulas também? É isso aí? Eu tô matriculado. Isso aqui a gente só tá criando. A gente só tá criando aqui documentação pra mostrar que você tá aqui pra fazer zona. É mostrar que eu tô exercendo meu direito. O que eu tô fazendo que é contra a legislação? Cita uma coisa aí. Uma coisa, professor. Bicho, eu tenho... O senhor é professor, o senhor tá em outro patamar da meritocracia aí. Cita uma coisa que eu tô fazendo de legal aqui. Isso aí que você tá fazendo. Com base... Ó, pessoal, quando eu falo que algo é ilegal, eu tô me referenciando à legislação. E legal vem de legalidade, de legislação, de lei. Então eu falo que você tá cometendo algo ilegal, eu tenho que indicar, né? Se eu tô te acusando, o ônus da acusação é meu, o ônus da prova é de quem tá acusando. Então eu tenho que falar, você está cometendo algo ilegal, e eu tenho que provar por quê. Então quando o professor fala que ele tá cometendo algo ilegal, a pergunta do Wilker aqui é pertinente, vamos ver. Com base em que legislação? Ai, velho, não vou discutir com você. O senhor vai embora, né? Tá. Galera, o professor não vai falar nada. Tchau, professor. Boa noite, viu? Fugiu. Então, pessoal, boa noite. Pessoal, o Wilker, né, pra quem não sabe, a gente viu aqui esse highlight do vídeo, mas o Wilker, pra quem não sabe, até onde eu conheço dele, ele é formado em Direito, se eu não me engano ele é ex-militar também, tem um projeto, uma proposta de vídeos no canal dele, onde ele se inscreveu numa universidade pública, no curso de História, se eu não me engano, e durante algumas aulas ele se grava, tendo ali debates, discussões, questionamentos com os professores das universidades públicas em sala de aula, para poder mostrar como que é o pensamento de certos professores, como que é o tom médio durante uma aula na universidade federal, enfim, entendo que o Wilker traz isso daí nos vídeos dele, né, traz essa abordagem. E aí ele tava se gravando em uma aula corriqueira e o professor disse que não era para ele se gravar. E o professor vai então, argumentativamente, né, tentar por meio da dialética, fazer com que o Wilker acate aquilo que ele disse e pare de gravar. Então vamos ver como é que funciona isso daí. Boa noite. Eu serei o professor de vocês de História da África. Introdução à História da África, como eu gosto de chamar. Afinal de contas, né, vocês imaginam, se vocês devem fazer antiga aí, né, se fazer antiga, falar da Grécia em uma matéria já é bastante complicado, imaginem vocês, a gente tentar falar de História da África numa disciplina só, né? Então isso aqui vai ser muito mais um trabalho de história. Você é o cara que gosta de filmar as paradas e botar na internet, é isso? Isso. Você tá fazendo isso agora? Aham. Então pode. Olha só, né, cara? O cara chegou, deu boa noite, falou o nome dele e começou a falar que seria a matéria. Do nada, ele olha, identifica o aluno, zero controle emocional, se perde, esquece o objetivo e começa a atacar o aluno. Vamos lá. Parar. Não. Pode parar. Com base em quê? Com base na lei. Qual lei? Bicho, é o seguinte. Interessante, né, o professor Qual aqui. lei? Pode parar. Não, pode parar. Não. Com base em quê? Com base na lei. Já fica a voz momentaneamente mais aguda, né? Ele fala mais alto e com o tom vocal mais agudo. Com base na lei. Denunciando ali um incômodo, uma ansiedade. Quando a gente fica desconfortável, a gente acaba ali falando de maneira mais aguda, momentaneamente. Pode parar. Com base em quê? Com base na lei. Lei. Com base Qual na lei? É o seguinte, eu podia te dar 5 ou 6 explicações diferentes porque você não Tô pode disponível. filmar. Não é? Você pode te dar 5 ou 6 explicações. Uma já basta, não é? Eu vou te dar só uma. Boa. Ok. Disponível. Filmar. Eu vou te dar só uma. É uma questão de... Antes da gente ver a resposta, eu vou te dar só uma. Essa pausa excessiva, seguida de um agregador verbal de tempo, enfim, qualquer coisa que você fala pra ganhar tempo, tipo, esses murmúrios que a gente faz, denuncia o nervosismo. O professor tá começando a ficar nervoso, obviamente, contextualmente, a gente entende que ele tá incomodado, mas ele está, de fato, perdendo o equilíbrio emocional, tá perdendo a calma. Vamos ouvir. É uma questão de... E antes ele falou, com base na lei, né? Lei. Eu poderia te dar 4 ou 5 explicações, aí tenta se colocar superior, né? Vou te dar só uma. Tô disponível. Tentando ganhar tempo, né? Vamos. Eu sou docente, eu sou o autor dessa matéria, ou seja, eu tenho autoridade sobre essa disciplina, e eu tô falando que você não pode filmar. É simples assim. Mas eu... Tá, vamos escutar de novo o argumento dele? Só uma. Tá, vamos lá? Vamos entender o argumento dele? É uma questão de... Eu sou docente, eu sou o autor dessa matéria, ou seja, eu tenho autoridade sobre essa disciplina, e eu tô falando que você não pode filmar. Tá, se a gente fosse tentar formalizar um pouco melhor, seria algo como, olha, eu tenho autoridade sobre essa disciplina.
alunos assistem essa disciplina. Logo, eu tenho autoridade sobre os alunos que assistem essa disciplina. Então é um argumento de autoridade. E nesse caso, né, é um argumento falacioso. Né? Eu tenho autoridade sobre essa disciplina. Alunos assistem essa disciplina. Logo, eu tenho autoridade sobre os alunos que assistem essa disciplina durante essa disciplina. Não necessariamente. Mas percebe que não necessariamente. Porque se eu tenho autoridade sobre a disciplina, minha competência vai no limite da disciplina. Eu posso, por exemplo, ter autoridade sobre se eu vou fazer a aula no telão, se eu vou fazer aula na lousa, se eu vou usar slide, se eu vou usar cartão, se eu vou usar apostila, se eu vou falar, se eu vou escrever, se eu vou digitar, se eu vou usar gravação de vídeo, se eu vou usar uma gravação de áudio, se eu vou levar os alunos no museu. Enfim, isso é o meu controle sobre a disciplina. Agora, disso, eu extrapolar que eu também tenho controle sobre o comportamento do aluno durante essa minha disciplina, não faz sentido. Imagine, eu sou professor de retórica. Eu sou professor de retórica de fato. Né? Então eu tenho controle total sobre a disciplina e sobre a aula, como é que ela vai funcionar. Agora eu não tenho controle sobre o aluno que participa da aula, mesmo durante a minha aula. Eu não posso virar pro aluno que tá na minha aula e falar assim, viu, abaixa as calças aí. Não, você tá na minha aula. Na minha aula, essa aqui disciplina sou eu. Se você não abaixar as calças, essa aula não vai continuar. Abaixa as calças agora, senão a aula não continua. Você tem um exemplo esdrúxulo, tá certo? Mas perceba que o argumento do sujeito aqui, do professor, é exatamente esse. É um argumento muito, vamos dizer assim, muito pueril. Ele tá se apoiando unicamente na autoridade. Né? Ou seja, eu tenho autoridade sobre essa disciplina e eu tô falando que você não pode filmar. É simples assim. Mas eu tenho autoridade sobre a disciplina, né? Quando você está assistindo essa disciplina minha, eu também tenho autoridade sobre você, e eu tô falando que você não pode filmar, então é simples assim. Você percebe que é um argumento falacioso. Logicamente dizendo, não é necessário que você obedeça, ou melhor dizendo, o professor não necessariamente tem autoridade sobre você, enquanto você está assistindo uma disciplina ministrada por ele. O seu direito de fazer isso tem que estar amparado na legislação. Qual que é? É óbvio, exatamente. É a lei. Exatamente. É o exemplo esdrúxulo que eu dei. Eu estou ministrando um curso de retórica, é a minha aula, fui eu que preparei aquela aula, a disciplina é minha, eu sou o professor, eu escolhi o que a gente vai fazer em slide, etc e tal, eu tenho autoridade sobre a aula ali. No meio da aula eu encano com uma menina, com uma aluna e falo assim pra ela, viu, abaixa, aumenta um pouco mais, abre um pouco mais a sua camiseta, o decote, só pra eu ver um pouquinho melhor aí. Isso que eu estou fazendo é um crime, né? É um assédio, tá certo? É um assédio sexual, enfim, é um crime de importunação sexual e eu estou ferindo a legislação, que a legislação impera, tá certo? Ela vem antes do meu direito de professor numa sala de aula, ela vem antes do meu poder hierárquico numa sala de aula. Eu não posso exigir que o aluno, eu não posso primeiro clamar que eu tenho autoridade sobre o comportamento do aluno, eu não tenho autoridade sobre o comportamento dele, tá certo? E eu muito menos posso exigir que o aluno faça algo, tá certo? Que passe por cima da legislação. Eu, como professor, não posso fazer isso. Isso é meio óbvio. Continuando a nossa análise aqui, então. Perfeito, cara. O comportamento do aluno. Se o aluno vai prestar atenção, se o aluno vai baixar a cabeça, se o aluno vai dormir, né? Se o aluno vai se filmar, né? Agora, o aluno usou esse conteúdo da aula de uma forma. Cabe, no termo da lei, ele reivindicar civilmente, né, o direito, né, sobre a propriedade intelectual daquela aula, né? Ou se violar de alguma forma, cometer algum crime contra ele, né? Ele vai lá e briga. Agora, proibir com base porque ele é autoridade e porque ele não quer que o cara filme, ele tem que estar embasado na lei. Ele não sabe citar nenhuma lei. Ele cita diversas vezes, né? Tem a lei tal, é a lei, mas ele não fala qual é a lei, né? E o Wilker pede, ele fala, tem várias, eu vou te dar uma e fica perdido. Qual? Ele não sabe, ele não tem. Não tem essa lei, né? Então logo ele não sabe, né? Isso. Vamos. Lei de 98, isso aí você pode procurar tudo. Isso, mas o professor vai pro deboche, né? Porque o que o Wilker clama de volta é tudo bem, o senhor tá dizendo que o senhor tem direito, o senhor tem que mandar, eu tenho que obedecer. Que legislação que é essa? Fala pra nós aí. Seu direito de fazer isso tem que estar amparado na legislação. Qual que é a legislação? Artigo 47 da lei de 98, isso aí você pode procurar tudo. Isso não tem nada a ver com... Percebe como fica pior, pessoal? Ó, aqui é muito ruim, né? Porque assim, o professor ele abre com isso aqui, Quase na lei. Qual lei? Bicho, é o seguinte, eu podia te dar 5 ou 6 explicações. Eu podia te dar 5 ou 6 explicações diferentes. Então ele fala isso, talvez, né? Entendo eu, de uma forma mais intimidadora, né? Tentando demonstrar ali uma imagem de conhecimento, uma imagem de uma pessoa muito mais experiente. Eu tenho 5 ou 6 explicações aqui, eu vou te dar só uma. E aí a explicação dele é porque eu tô mandando. E aí, nessa aula quem manda sou eu. Se eu mando, você obedece. E aí quando ele dá uma explicação ruim, essa fala dele prejudicou ele. 5 ou 6 explicações. Aí ele vai lá e traz uma que é ruim. É um argumento de autoridade puro. Ele tá só apelando pra autoridade dele. Eu tenho autoridade, você tem que obedecer a minha autoridade. Eu tenho autoridade, logo, o que eu estou dizendo é verdade. O argumento de autoridade não é um argumento ruim. O ruim é quando ele é seu único argumento, tá? Deixando bem claro. A experiência de algumas pessoas que conferem-lhes certa autoridade não é algo falacioso. A falácia é quando você se apoia unicamente na autoridade para validar qualquer coisa, né? Ou seja, eu tenho autoridade sobre A menos que você seja Deus, que aí Deus tem autoridade suma, né? Inquestionável. essa disciplina. E eu tô falando que E como só existe um, eu tenho certeza que não é esse professor aí. não pode filmar. É simples assim. Mas o seu direito de fazer isso tem que estar amparado na legislação. Qual que é a legislação? Artigo 47 da lei de 98, isso aí você pode procurar tudo. Isso não tem nada a ver com o que eu faço. Isso daqui que eu faço são questionamentos à aula, quando for pertinente, e será uma interlocução comigo. O Wilker, o que ele tá fazendo? Ele tá demarcando para evitar que sejam feito um espantalho dele. Então ele tá demarcando argumentativamente o que é a tese dele ou qual que é o ponto de vista dele.
dele. Isso é o correto, você apresentar uma definição e depois você apresenta um exemplo. Geralmente é assim que você trabalha quando você tá... O seu objetivo é falar algo sobre a verdade, né? Você realmente quer debater, quer apresentar um ponto de vista verdadeiro. Vamos ver como que o professor reage a isso. Eu estou me filmando. Eu vou tentar. Não, é isso aí, tá fazendo. Eu vou tentar. Chora mais. Vamos usar, então, um momento pedagógico. Vou tentar. Método Paulo Freire. Essa postura do Wilker pode denotar, né, para as pessoas ali uma arrogância e pode as pessoas ficarem ainda mais afrontosas com ele, né? Vale a pena levar isso em conta também. Galera, vamos tentar. Ó, só em relação à lei. Ainda que tenha lei, ele pode responder nos termos da lei. Mas ele pode continuar filmando. Ele vai responder um processo. O que prevê? Quem filmar, punição de tanto. Você ia assumir o risco. É igual o cara, ele não pode roubar. Mas um monte vão lá e vão roubar. É verdade. Não pode matar. Vai ter gente que vai optar em matar. Assumindo o risco de, se descoberto, se processado, pagar a pena. É simples assim. Ainda que façam uma lei, ele vai continuar filmando, assumindo o risco se ele quiser. Vamos. Usar a sua, Logo ele, né? as suas categorias. Tá, ele usou ele fez referência a uma figura que também é, de certa forma, uma autoridade, né? O Paulo Freire ali, naquele ambiente, para aquelas pessoas, é uma figura de autoridade. Então, quando o professor fala isso, ele tá ali referenciando o Paulo Freire, ele está, mais uma vez, trazendo uma figura de autoridade para as pessoas em volta. Então, ele tá falando ali a linguagem comum de quem tem pensamentos parecidos com ele. Da maneira como você consegue. Ele, inclusive, é um objeto de questionamento meu. Vamos aproveitar. Peraí, tô falando. Você foi soldado do exército, é isso? E cabo também. Cabo é maior que soldado. Vocês percebem como que o professor não tá debatendo o que foi questionado, né? O Wilker falou, olha, eu estou me filmando, eu estou amparado pela legislação brasileira, eu vou continuar me filmando. Se o senhor quiser que eu pare de filmar, o senhor me apresente uma legislação. Ou o senhor me fale por que é que eu não posso filmar. E aí o professor ele tá indo para outro lado. Claro, ele tá querendo trazer um argumento para analogia, mas percebam que a objeção que o Wilker trouxe, qual é a legislação, o professor não debate essa objeção, né? Ele simplesmente ignora essa objeção e vai para outro lado. Ele Não façam não isso tem, quando né? vocês estiverem argumentando, porque parece que você validou a objeção da pessoa. Se a pessoa faz uma objeção e você ignora, não responde aquela objeção, não lida com ela, parece que você acabou de validar ela. Tá, isso aí que você tá falando é verdade, mas vamos aqui para outro lado. É mais ou menos Exato. isso, a sensação que fica. Exato. Muito cuidado. Tem que ralar muito um curso que a maioria dos senhores aqui da UNB não aguentaria. Perfeito. O que o Vitor acabou de falar é o seguinte. O primeiro argumento do professor, você não pode filmar. Por quê? Com base na lei. É uma antiga lei. Ele não tem. Acabou o argumento dele. Tudo que ele tá fazendo agora é só sobrevivência. É só querendo se impor pela autoridade do professor, criando um argumento. Mas já invalidou todo o direito dele de se impor. Ele não sabe. Não existe a lei. Acabou. Perfeito. Nem o primeiro dia. Conhece alguma coisa sobre hierarquia? Será? Bastante. Então assim, vou colocar as coisas nos termos que você conhece. Vamos dizer que você continua sendo cabo, certo? Eu sou general. E ordem dada é ordem cumprida, não é assim que vocês falam? A gente pode imaginar isso, mas isso fica só no campo da imaginação. O que isso tem a ver com a nossa relação aqui? Tá. É um funcionário público. Sim. Tá, vamos voltar. Aqui é interessante. Você é O professor ele funcionário começa, uma público, estratégia sim. argumentativa do professor. Aqui ele tenta fazer uma estratégia interessante, né? Ele começa aqui, né? Wilker, você foi soldado? Você foi soldado do exército, é isso? E cabo também. O Wilker fala sim. Cabo. E cabo também, é Wilker? Sim, cabo também. É maior que soldado. Cabo é maior que soldado? Sim, é maior que soldado. Tem que ralar muito. Então o Wilker tá concordando com as proposições dele. Você foi soldado do exército? Fui. Cabo também? Cabo, sim também. Cabo é maior que soldado. Cabo é maior que soldado. Quando você vai fazendo o seu interlocutor, o seu oponente, numa argumentação, falar sim pra você, né, vai fazendo ele concordar com você, é uma estratégia muito, muito válida, retoricamente dizendo, porque você vai fazendo várias proposições, várias perguntas, na verdade, você vai apresentando elas. Elas podem ter uma conexão aparente ou não com a sua proposição final, com a sua conclusão, mas a ideia é, você vai fazendo o seu oponente falar sim pra você várias e várias vezes, sim. E quando você apresenta a proposição final, se ele falar não, parece que o incongruente é ele. Pô, você veio concordando comigo até agora, e agora no exemplo final você não concorda? Por que você tá se contradizendo? Você acabou de falar que você foi soldado, você acabou de falar que você foi cabo, você acabou de falar que você tava no exército, que você conhece sobre hierarquia, e aqui na escola, na sala de aula, você não quer obedecer a hierarquia? Pô, você não percebe que você tá se contradizendo? É um estratagema de Schopenhauer que é você fazer o seu oponente ir concordando com você até a proposição final, tá? Lembrando que o estratagema de Schopenhauer, muitas vezes, vários estratagemas, muitas vezes são falaciosos, ok? Então esse estratagema meramente não ou melhor dizendo, não comprova ou não atesta a veracidade a validade de um argumento. Curso que a maioria dos senhores aqui da UNB Ele vai conseguindo vários sims ali. Então assim, vou colocar as coisas. Agora, o Vitor tá analisando, né? Agora eu vou colocar um elemento que é o seguinte. O professor, ele já pesquisou sobre o aluno, né? Como é que ele sabe que o cara foi cabo do exército? Foi soldado do exército? Ele viu vários vídeos, provavelmente. Ele viu o vídeo, ele foi na rede social, ele procurou saber. E é a primeira aula. Ele já foi armado. Ele já foi com escudo. Ele já foi pro combate, pra guerra, com o moleque, com o Wilker. Isso. Ele já se colocou ali no nível do aluno.
através da intimidação inicial ali, ele tenta, né, cercear ali o Will, né, de filmar e tal, só que ele não consegue. Aí ele começa um monte de argumento vazio, né, que ele é general, que o Wilker não respeita tem que respeitar a hierarquia, que a autoridade na sala é ele, enfim. Vamos lá. São os termos que você conhece. Vamos dizer que você continua sendo cabo, Vamos dizer que você continua assim? certo? E eu sou general. E ordem dada é ordem cumprida, né? Assim que vocês falam? A gente pode imaginar isso, mas isso fica só no campo da imaginação. O que isso tem a ver com a nossa relação aqui? E a objeção do Wilker, mais uma vez, é uma objeção boa. A gente até pode imaginar isso, mas o que que isso tem a ver com a nossa relação aqui? O que que uma relação Não, nem pra ele ter respondido, hierarquia né? militar dentro do exército tem a ver com a relação entre um aluno e um professor dentro de uma sala de aula? Então o Wilker tá perguntando isso. Você é um funcionário público. Simples. Não, O seu papel é dar aula. O seu papel é dar aula e o meu é ser aluno aqui. Amigo, você tá confundindo os conceitos, isso aqui não é a zona, não. Só um ponto, o professor, mais uma vez, ele não responde a objeção do Wilker, né? Ele não responde qual é a relação. O professor tenta fazer ali uma analogia, né? Mostrando que, olha, da forma que você obedece o seu general quando você tá no exército, da mesma forma você tem que obedecer o seu professor quando você tá na sala de aula. Né? Mais ou menos isso que o professor Não quer tem nada fazer. a ver. Mas quando o Wilker faz uma objeção pertinente, tá, mas a relação general-soldado é a mesma relação de professor-aluno? A relação é igual mesmo? Nos mesmos limites, nas mesmas definições e características? O professor ignora e ele vai pro bicho, isso aqui não é zona não. O papel é dar aula e o meu é ser aluno aqui. Amigo, você tá confundindo os conceitos, isso aqui não é a zona, não. Aqui existem ordens pra isso aqui acontecer. Eu senhor quero ver tem- você entrar assim na delegacia e falar, isso aqui é uma instituição, vai lá na delegacia, vai lá na papuda e tenta filmar lá. É uma repartição pública, mas não é uma zona, não, meu caro. Olha aqui, que interessante. Que interessante. Presta atenção. Vejam o que o Wilker fala e vejam o que o professor responde. Chama Isso aqui é ele bem de interessante. de Presta atenção servidor nos público. termos, galera, nos termos utilizados. O que isso tem a ver com a nossa relação aqui? O senhor Aqui, beleza. Ó, presta atenção. O senhor é um funcionário público. é um funcionário público. Simples. O seu papel é dar aula. O seu papel é dar aula e o meu é ser Agora vem a resposta do professor. aluno aqui. Amigo, você tá confundindo os conceitos, isso aqui não é a zona, não. Tá. Aqui existem ordens pra isso aqui acontecer. Eu senhor quero ver tem- você entrar assim na delegacia e falar, isso aqui é uma instituição, vai lá na delegacia, vai lá na papuda e tenta filmar lá. É uma repartição pública, mas não é uma zona, não, meu. Vocês percebam que o Wilker falou assim, ó, o senhor é um professor público, tá? O senhor tem que dar aula. E o professor responde assim, isso aqui não é uma zona, não. Vai lá na Papuda, filmar lá, chega lá então na delegacia da Papuda, vai lá. Que é uma delegacia bem casca grossa, imagino, pelo contexto. E fala assim, isso aqui é uma repartição pública, eu posso fazer o que eu quiser, posso filmar. Vai lá, vai lá. Então o Wilker fala, o senhor é um funcionário público, né? Um funcionário público tem ali uma definição e uma aplicação específica, né? Funcionário público. E o professor responde, você tá dizendo que você quer ir numa repartição pública? O professor responde sobre repartição pública. Então o que o professor faz? Ele, subitamente ali, sutilmente, na verdade, ele altera os termos do que o Wilker tá falando. O Wilker tá falando, você é um funcionário público, você tem que vir aqui e dar aula. E o professor, ele não responde sobre isso. Ele fala assim, não, mas isso aí que você tá falando é uma falácia, enfim. Você tá errado, porque isso aqui não é zona, não. Eu quero ver você ir lá numa repartição pública e falar, eu vim aqui filmar porque eu quero, porque aqui é uma repartição pública. Repartição pública tem definições e aplicações e características diferentes do que funcionário público. Não é a mesma coisa. Embora estejam muito próximos, não são a mesma coisa. Você percebe? Essa sutileza em alterar os termos do seu oponente é uma desonestidadezinha, né, intelectual. Não sei se é deliberada por parte do professor ou se é no impulso ali, de maneira intuitiva. Mas é uma desonestidade você alterar o termo que a pessoa falou. E aí você bate no que a pessoa não disse. É a famosa falácia do espantalho. Aí o senhor pretende fazer isso nas próximas Não, aulas e também? outra É isso? coisa, o Vitor não conhece a Papuda, né? Papuda é um complexo prisional, né? Então, se o Wilker for lá no Presídio Federal e eu tiver de plantão, eu vou falar pra ele, ô guerreiro, cidadão, tu não pode filmar aqui. Com base em que lei? Vai ter uma legislação lá, mostrar pra ele o regulamento, vai ter placa lá, proibido filmar, proibido entrar com celular, e acabou, pô. Com base nisso, né? Se ele resistir, vai ter Aí. também uma previsão legal para que faça procedimento com ele. Agora, na universidade existe isso? Não. Se não existe, então é isso. Aí o que vão fazer? Agora vão trabalhar politicamente para o deputado fazer uma lei nesse sentido para a universidade. Aí nós, né, como sociedade, vamos repercutir e vamos ver se essa lei sai ou não sai. Saindo a lei, ainda assim, o camarada tem um direito, né? Ele tem a faculdade de cumprir ou não. A vida é assim. Se lei resolver esse problema, não teria crime, né? E é passível de penalidade, né? Se ele descumprir. Não é assim, você não pode e eu vou te obrigar a não fazer. Não existe isso. Ele não tem autoridade para isso. Ele vai ter que chamar a autoridade competente, que no caso não vai ser ele, vai ser o policial. Como a universidade não quer polícia lá dentro, eu não sei como é que vai resolver. Verdade. Até porque quando o policial entra lá e vê um aluno fumando uma coisa, vai pegar o aluno e vai recolher e vai falar assim, ó. É isso. Né? Vamos.
tá Eu tô correndo, matriculado. Isso aqui a gente só tá criando. A gente só tá Cara, o seu processo tá correndo. Ó, a sensação de ameaça que fica na fala. criando aqui documentação pra mostrar que você tá aqui pra fazer Pra zona. mostrar que eu tô exercendo Você tá aqui pra fazer zona, rotulando, tá? meu direito. pra fazer O que eu tô zona, fazendo que é contra a legislação? Cita uma coisa aí. Uma coisa, professor. Bicho, eu O tenho... senhor é professor, o senhor tá indo pro patamar da meritocracia aí. Cita uma coisa que eu tô fazendo de legal aqui. Isso aí que você tá fazendo, cara. Isso aí que você tá fazendo, né? O Eu não Igor sei. falou. Ilegal. Com base em que legislação? Ilegal vem de legislação. Não vou discutir com você. O senhor vai embora, né? Tá. Enfim, galera, Tchau, professor. Boa noite, viu? Enfim. Foi embora, É isso mano. aí. Não aguentou Fugiu. o argumento, Bom, foi pessoal, embora. é isso que a gente tem pra hoje, né? Na minha opinião, o professor, ele se predispõe a debater, sabendo, o professor sabia quem era o aluno. Tanto que ele fala assim, você é aquele aluno que filma e tal, né? Parou. Então, se o professor já sabia daquilo, minha interpretação, ou você simplesmente ignora, eu não me comportaria dessa forma, eu entendo o projeto do Wilker, acho válido o projeto dele de mostrar a realidade de um aluno numa sala de aula federal, eu, como professor, não acho que é uma boa prática fazer o que ele tá fazendo. Concordo com ele, acho que ele tem todo direito, eu não faria. Eu preferiria chamar, por exemplo, os professores pra um debate público, uma live, pra daí sim expor as ideias e não fazer aquilo no ambiente pra realmente não prejudicar as outras pessoas ao meu redor. Mas esse sou eu, né? Esse sou eu. Eu não posso querer que o Wilker haja como eu, regular os outros pela minha regra. Mas, para além disso tudo, da parte de vista do professor, né, do ponto de vista dele, se você sabe que o aluno tem aquele ponto e é impossível de tirar ele daquele ponto, ou você, sabendo disso, antecede a situação e não debate, ignora, tudo bem, o cara vai fazer isso, ele vai filmar, eu vou ficar ali, as perguntas que ele fizer, eu vou dar umas respostas mais truncadas, etc e tal, vou seguir minha aula, vou apresentar minha aula, vou acabar, vou embora pra minha casa, etc e tal. Ou, se você está disposto a demover o aluno de um ponto de vista, faça isso de forma dialética, traga argumentos. Wilker, eu pesquisei aqui algumas legislações interessantes, achei jurisprudência, vamos debater então. Pessoal, desculpa atrapalhar a aula de vocês, mas só rapidinho. Ou, chama o Wilker, cara, você já sabe que o cara tem essa prática? Wilker, posso conversar com você antes da aula, cara? Eu não gostaria que você filmasse minha aula, mas eu vou te explicar o porquê e vou te ouvir também, vou te escutar. Tem tantas formas de lidar disso, tantas formas democráticas, olha só, não é mesmo? Exato. Veja só, a galera que ama a democracia se apoiando na postura de ditadorzinhos, né? Enfim, exato. pessoal, tem tantas formas de lidar com isso melhores do que essa. Mas beleza, pessoal, o meu vídeo vai ficando por aqui, o meu ponto de vista era esse, espero que vocês tenham entendido aí a análise. A gente se vê no nosso próximo vídeo, um abraço, até mais. É isso. Esse é o canal Metaforando. Vai lá, conheça o trabalho do Vitor e deixe sua inscrição. Rapaziada, é isso. Cara, muito bom, mano. Mano, Walter, temos superchat aí sobre o Wilker? Sobre o Wilker, muita gente tá do lado dele, né? Porque a população não é a favor dessa forma que é dirigido. Principalmente vendo e reagindo, né? Você vê que a aula foi sobre o Wilker. O youtuber e o Wilker que tá ali na aula e o professor em nenhum momento ele dá aula. Ele passa 20 minutos ali confrontando com argumentos talvez ali vazios, né, que não faz muito sentido. Ele poderia, antes da aula, fazer, olha, pessoal, tá acontecendo isso e isso, atualizar os alunos e seguir a aula dele, não ficar falando 20 minutos sobre o camarada, né? Cara, olha só, tem duas coisas aí, mano, Walter. Muita gente já não concorda, né, com a postura de professor desta forma, né? Muita gente já tá com despertar, né, dos cursos de humanas, né, esses cursos aí de história, dentro da Universidade Federal. Aí o camarada vai assistir um vídeo e vê uma postura dessa de um professor com pouquíssimo argumento, né, um professor autoritário, um professor, prepotente. Aí tem como você ficar a favor do professor, pô? Ah, boa, não tem, cara, não tem. Lógico que, certamente, uma parcela, né? Nós fizemos uma votação aqui brincando, digite 1, digite 2. Eu que eu vi aqui, 98%, 99% digitaram 1. Né? Agora, tem gente, né? Tem gente que não vai concordar, porque por questão de perfil, né? Igual o Vitor Metaforando falou, eu não faria isso, né? Agora, o cara faz. Agora, ele desrespeitou? Não, ele foi desrespeitado o tempo todo. Quem foi desrespeitado foi o Wilker. Qual momento ele desrespeitou o professor? Ah, o vídeo é editado, essa parte ele cortou? Tudo bem, o professor tá filmando, solta na internet. Então, assim, ganhar no argumento, na imposição, aí não ganhou no argumento. É na imposição. Isso. O professor é tão incomodado ali com a forma que o Wilker tá ganhando dinheiro, tá capitalizando em cima da matéria ali, das falas dele. Só que era só ele não dar armas, né? É só ele não dar o que o Wilker, né, quer, que seria a visualização. Ele poderia dar a aula dele sem deixar ali com que o Wilker ele tivesse o que atacar, né? Porque é basicamente isso. Se ele desse a aula dele, o Wilker poderia ali contra-argumentar, né? Talvez num vídeo ali editado e tudo mais. Só que a todo momento ele fica dando mais e mais munição pro Wilker postar e capitalizar ainda mais em cima do que ele tá falando. Os argumentos, cara, do que eu vi de argumento, inclusive eu dei o chat aqui agora, é que a aula
é propriedade intelectual do professor e da universidade. Beleza. Que o professor, ele não tem o direito de não ter a imagem dele exposta e filmada. Tudo bem. Só que, a partir do momento que o professor, ele que começa a atacar, ele começa a filmar, ele que começa a querer humilhar o aluno, aí ele já não tá mais na razão dele. O aluno, ainda assim, não filmou o professor, ficou filmando o rosto dele. Então, eu acho que ele foi bem equilibrado. Bem equilibrado, né? E é isso, cara. Agora, quem vai controlar o professor? Quem vai controlar? Meu filho tem 10 anos. Como que eu vou saber das coisas que acontecem na sala de aula se eu não treinar meu filho em casa para conversar com ele constantemente para que eu tome conhecimento? Aí, o que você quer? Agora, eu também não vou ensinar meu filho a ficar filmando lá, né? Agora, se chegar num nível, né, que eu precise, né, que eu precise ir lá constatar, eu tenho que ir lá e assistir a aula junto com meu filho. Ah, não pode. Então, como é que você faz com a tua criança? Ou não? Larga a criança na escola. E se eu for assistir, o professor vai fazer a mesma coisa? Não vai, né? Então, assim, cara, não. beleza, vamos respeitar os professores, eu respeito, ensino meus filhos a respeitar. Agora, tem que ter o respeito do professor, né? O professor querer humilhar o aluno, o professor querer impor no aluno, o professor agir de forma autoritária, abusiva. Aí quem vai fazer o quê? Então, assim, da mesma forma que há um corporativismo, né, em outras profissões, a gente também, né, tem que evitar esse corporativismo com os professores, né? Então, eu percebo que acontece um pouco isso.